espero que esteja no ângulo. Pera aí, isso não tá ruim. Isso aqui fica aqui. Não me julguem, é pros gatos não arranhar minha cortina belíssima, ainda mais que eu troquei agora. Hey, brothers. Nossa, devo estar horrível nesse close. Piorou. Bom, né? Primeiro vídeo do canal. E adivinha sobre o que é? Big Brother, né? Tá no título. Por que eu não podia perder essa pauta? Além de eu gostar bastante, tá no hype, todo mundo tá falando. Eu acho que nada melhor do que a gente começar um canal assim, naquele estilo. Pelo menos de alguma coisa falada, eu vou tá falando e talvez venha aí. Ai, tá sendo muito esperançoso. Vamos combinar que a edição desse ano tá incrível, né? O elenco de sempre pipoca desde o BBB 1, camarotes e veteranos. Uma préviazinha do BBB All Stars. Quando vir, vai ser tudo. Quer dizer, já começou, né? Se você não viu meu vídeo de apresentação, aqui a gente não tem introdução. Quer saber um pouquinho mais sobre BBB ou se você não assiste, assiste outro vídeo. Aqui eu tô pra falar meu ponto, o que eu acho dos participantes desse elenco, essa edição como um todo, na minha formulazinha. Vamos lá. Os meus vídeos são bem categóricos assim, eu sempre vou ter uma apresentação de slides básica, feita no Canva, e umas pesquisas assim no Chrome, que a IA do Gemini me ajuda. Gente, assim, ó, faz toda a diferença, é bom que a gente não se perde. Então, vamos lá, né? Eu acho que eu posso começar fazendo uma busca sobre como que tá a edição em números, primeiramente, antes de comentar cada elemento desse BBB que tá... Ai, o molho. Deixa eu gravar a tela aqui do meu tablet. Olha a minha história. Deixa eu pensar na pergunta. BBB 26 em números. Me passe um resumo de audiência, elenco, número de seguidores dos participantes e número de acessos em hashtag. Meu Deus. Não liga pro vocabulário e etc. Olha ele me corrigindo, vamos lá. Bom, vamos lá então. Audiência na TV. Para não ser muito balela a apresentação de slides. Tem um registro médio de 20 pontos na Grande São Paulo, superando o desempenho do BBB 25, né? Que foi uma falência. Eu acho que foi aquele da família, eu acho, não me lembro. Talvez sim. Recorde de público. Em um mês no ar, o programa alcançou 93 milhões de pessoas e registrou um crescimento de 85% no Globoplay, bem significativo. Engajamento nas redes e o programa, né, teve o melhor início nas redes desde 2023. Então, com mais de 3 bilhões de visualizações nas redes da Globo, Instagram e TikTok na primeira semana, um crescimento de 328%. Dourado botou pra quebrar. Pra quem achava que o Boninho era mais, olha aí, ó. Sinto muito. Elenco e seguidores. Vamos lá, os participantes somam mais de 58 milhões de seguidores nas redes. Olha só, todos eles. Destaque em crescimento na pipoca. Temos a Chayane, que atingiu a marca de 3 milhões de seguidores, consolidando-se como uma das maiores do crescimento da edição, mesmo com o perfil fora do ar por 3 dias. Olha só, é bom que ele faz toda uma análise recente, né? E destaque em crescimentos, então, Juliano Floss manteve grande engajamento, com números expressivos. E outros destaques, Ana Paula Renault, né, que é a mais cotada, que entrou com 2 milhões e meio mais ou menos e chegou a 5. E o Babu, então, 5 milhões e 200, demonstrando alta popularidade. E aqui, então, temos um ranking. Aline Campos, é a do Vai Verão. Sara Andrade, Juliano Floss, Babu, Ana Paula Renault e Chayane. Eu acho que demais, assim, a gente pode seguir, assim, que, enfim, tá na tela que vocês quiserem ver. Vamos para a minha apresentação de slides, que eu faço com muito carinho, que nem eu já disse na introdução.
minhas edições assim vão ser bem básicas, porque a gente é trabalhadora, CLT, tem horário pra tomar banho e dormir. Inclusive, hoje é domingo, não tomei banho ainda, já são 11h41. Todo mundo dormindo aqui no condomínio e eu ligado, né? Assim, bateu a inspiração. Vamos lá, né? Bora adiantar as coisas. Pois é, amanhã tem que trabalhar. Mas vamos lá. Apresentar. Ok. Bom, o que eu separei aqui, né? Foi só imagens. A gente começou primeiramente com as casas de vidro, né? E eu gostei bastante porque a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais dos pipocas, assim, num ambiente um pouquinho mais fervoroso, né? E também a gente consegue ter uma maior interação com o público. E eu acho que isso faz toda a diferença no sentido da garra pra entrar do pessoal. Eles já entram assim, querendo causar. O que eu achei olha só, tô igual cebolinha. O que eu achei uma desgraça foi as escolhas que acabaram tendo pra algumas pessoas, né, pra entrar. O que foi totalmente frustrante em alguns casos. Se eu não me engano, a região sudeste, que pega São Paulo ali, foi meio decepcionante, tanto que a pessoa que foi escolhida depois acabou desistindo e daí acabou entrando o Breno. A região sul nem se fala, né? Acho que não tinha muita opção, assim. A que se salvou, assim, a única praticamente era a Samira. A outra era uma Barbizinha, mas só podia uma mulher e um homem, né? Então, sinto muito. Da região nordeste, assim, foi uma das que eu mais gostei, porque tinha uma gay. Tinha também um baiano bem loucão, assim, arretado, totalmente entregue, que é o boneco. E que agora tá meio planta dentro da casa, mas enfim. E tivemos a Maxiane e não lembro quem mais a outra, mas enfim, achei assim que entregou. E a região, acho que foi qual foi a região? Centro-Oeste, isso aí, que teve a Chayane, que, enfim, né, tá sendo um fenômeno. Eu acho assim que talvez seja uma prática que talvez eles coloquem nas outras edições, porque deu certo, eu acho que engajou. Deu comentário nas redes e também foi legal de acompanhar na televisão, assim, tem toda a questão dos cortes e tal. Se isso não for muito caro pra Globo, eu acho que não, porque meu gato tá arranhando minha cadeira. Agora ele parou, né, Zaza? Enfim, eles adoram me ver falar, gente, sério. Quando eu falo, eles já começam a ficar por perto. Acho que a minha voz toca eles. Mas voltando, se não for muito caro pra Globo, eu acho que tem tudo pra bombar. E acredito que também gera os patrocínios, né? Então é uma coisa que eles vão continuar para as próximas edições, com certeza. Seguindo, vamos lá comentar sobre esse elenco, né? Aqui temos uma galera. Eu peguei essa foto aleatória do Google, tá, gente? Assim, não vai ter aquela organização, quem é camarote, gente, assim, sem tempo, peguei uma das primeiras do Google e vamos lá analisar cada um, né? Ver o que eu acho, né? Que nem eu já falei, a minha visão, o que eu vejo, perspectiva de futuro também. Atualmente, hoje é dia 22 de fevereiro. Então, hoje, inclusive, nesse horário tá dando formação de paredão, é domingo. E assim, sei que o Jonas indicou a Milena. Espero que ela continue no jogo, né? Vamos lá. Até eu postar esse vídeo, quando ver, ela já foi eliminada. Simbora, analisando o primeiro da lista, então. Marcelo, 31 anos, médico, Currais Novos, Rio Grande do Norte. Esse tava na Casa de Vidro do Nordeste. Assim, gostei bastante quando ele tava na Casa de Vidro. Depois que entrou, sei lá, eu acho que não soube caçar um enredo assim. Ficou indeciso, né, sobre qual grupo iria. Não saberia se queria ficar em casal. Eu acho que até teve uma interação legal de casal. Eu vi esses dias um vídeo em que mostrava muitas interações que ele tinha com o Breno e que não passavam na edição. E eu fiquei assim, gente, eles eram praticamente um casal. Só que essa coisa de não decidir um lado, ou na verdade até decidiu que seria o lado do Breno, o casal ali em si, que nem acontece em casais héteros, né? Só que nessa edição acabou não rolando. E infelizmente ele acabou saindo, né? Por escolher o lado errado, que sempre existe em todas as edições do BBB. Vamos lá, seguindo. Outra observação. Quase que eu esqueço de falar. Ele me lembra um pouquinho o Carlinhos Maia. Tem uma energia meio assim, sabe? Ai, Deus o livre. Espero que eu esteja errado sobre isso no pós-BBB sobre ele. Babu Santana, olha, já temos um camarote, né? Quer dizer, veterano, porque ele já participou da edição 21, eu acho, ou 22, se eu não me engano, do BBB.
Não, foi na da pandemia. Ah, não me lembro. Depois eu pesquiso, vai aparecer aí de relance. Então, por esse motivo, hoje eu vou ter que votar no Babu. E hoje eu vou permanecer com o meu voto no Babu. Pegou um meme dele aí? É isso aí. Babu Santana, então, 46 anos, ator da Grande Rio de Janeiro. Bom, né, gente? Atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá sendo, assim, bem cotado e também bem polêmico, né? Porque realmente ele acha e quer ser protagonista. Eu vejo ele levantando muita bandeira, assim, sabe? Ai, do Vidigal, não sei o que, da favela. Querendo, sabe, levar uma galera com ele, só que assim, não tá pegando. E realmente eu acho ele bem arrogante, às vezes meio ignorante, se as pessoas não concordam com a visão dele, ou o que ele acha, ou que, a decisão que ele quer tomar, se o grupo não vai junto. Então a gente fica assim, né? Pois é, cara, será que tu vai aguentar aí muito tempo? Não sei. Enfim, ele tá dando as caras com a favorita, né, que seria a Ana Paula. Então acho que não vai durar muito não. Talvez aconteça alguma polêmica também, porque, tipo assim, uma Vega, não sei como é que se fala sobre o nome dela direito, de ser expulso, porque o cara, assim, quando fica brabo, ele explode. Acho que é o suficiente, vamos lá. Milena, né, tava falando aqui agora, 26 anos, babá e recreadora de festa infantil. Minas Gerais. Centro-Oeste? Ah, não, Sudeste. Eu achei que ela era da região do Centro-Oeste. Minas Gerais é Centro-Oeste, né? Se eu não me engano é. Bom, o que falar de Milena? Bem polêmica também, principal aliada de Ana Paula. No início, assim, quando ela tava na Casa de Vidro, eu achei ela muito arrogante. Não gostei dela, porque eu achei que, nossa, meu Deus, tá fazendo barraco à toa. Nossa, mulher, você acha que vai durar como no Big Brother desse jeito? Mas no fim, a mulher entrou. Eu acho que justamente por isso as pessoas quiseram ver como é que ela era dentro da casa. Dentro da casa, sim, foi uma revolução de opiniões pra mim. Eu acho que a Zazel não vai me deixar gravar o vídeo, gente. Vem cá, Zazá. Vem aqui. Vem. Ele tá arranhando minha cadeira. Vem aqui. Tu quer aparecer no vídeo? Pra quem não conhece, esse é o Zazel. Meu gordão. Tava lá arranhando a cadeira. Mas enfim, vou continuar com ele aqui até a hora que ele quiser ir embora. Daqui a pouco. Né? Bonito. Voltando a falar da Milena, no início, assim, eu achei ela meio estranha na casa, né? Sobre qual questão? Aos surtos dela, né, de criança. Eu acredito que muito por ela ver isso na rotina dela de babá, ela acaba fazendo o mesmo ali dentro em situações de estresse, né? Imagina, a pessoa de tanto que lida com aquilo, de alguma maneira ela suga aquele comportamento, né? Suga bem a palavra chucra de se falar, né? Sai então se tu quer sair. Tu quer ficar aí. Ah não, gostou do carinho. Meu Deus, até me perdi no raciocínio. Ai, Zazel. Obrigado. Mas depois eu comecei a ver inteligência na menina. Por quê? Ela sabe argumentar. Além dela saber provocar, ela sabe argumentar. Ela surta, mas ela surta ali com ela. Não vejo ela agredindo, por exemplo, uma pessoa. Geralmente ela agride objetos da casa, algo ali no ambiente, mas não vai direto à pessoa, né? E não sei, né? Acredito que talvez tenha algum traço ali a ser analisado, né? Com certeza. E acredito que não seja algo atuístico. Meu Deus do céu, que palavra. Algo de atuação em si. Talvez eu esteja postando minhas fichas errado sobre o que eu acho dela. Talvez sim, mas a gente não tem uma bola de cristal. Acredito que ela vá longe. E talvez as pessoas cansem um pouquinho da imagem dela. Acredito que com o passar do tempo, talvez essa opinião mude, ao contrário da Ana Paula, que ela já tem uma base de imagem, uma base de carreira, né, dentro do Big Brother. Então gera uma confiança pro telespectador do que ele quer ver e como eles conhecem ela. Ao contrário da Milena, que tá ali botando tudo pra perder ou pra ganhar. E acredito que se não fosse a aliança com a Ana Paula, ela já teria morrido. Se ela tivesse escolhido o lado errado, sinto muito. Ela já teria, assim, ó, tido talvez um paredão, né, entrado quando tivesse e de rejeição tivesse saído. Mas enfim, né, eu acho que falei bastante e falei tudo. Vamos lá para o próximo. Matheus, olha, pra você que não sabe, eu sou gaúcho, né? Eu moro no Rio Grande do Sul. E esse cara, assim, gente, meu Deus do céu. Que vergonha.
Eu lembro que quando ele tava na casa de vidro, eu votei pra ele entrar. Por quê, gente? Por causa do corpo, né? Ai, assim, ó, um gostosão maravilhoso. E entre Matheus e Pedro, o Matheus era o menos pior, né? Pedro, assim, ó, meu Deus do céu, já dava ver na casa de vidro que era polêmica, era coisa ruim. Depois a gente vai falar sobre ele também. Mas enfim, 25 anos, bancário, professor de boxe, né? Natural de Porto Alegre. Eu acho que o Matheus, assim, ó, eu acho não, né? Tenho certeza, a gente viu ele na casa. Muito ideológico. Ideológico demais. Quer trazer pauta de fora pra dentro da casa, como se fosse arma. Bem típico, né? De uma parcela da população, assim, que adora votar de um lado político, né? Aqui nesse vídeo eu não vou entrar muito nisso, mas eu acho que o povo percebeu, assim, e uma coisa que eu gostei bastante, né? Que eu já tinha comentado no Instagram. Eu tô gostando que esse ano, né, a pauta social do Brasil tá muito em alta. Em que, assim, se não é tolerável, sinto muito, tchau, vai embora. Acredito, né, que nem eu já tinha falado, muito pelo contexto político atual que a gente está nesse momento, né? Não estamos com uma gestão de extrema-direita, por exemplo. E a gente tem, querendo ou não, um livre-arbítrio de pensamento, livre-arbítrio de opinião, o que em gestão passada, né, no quesito da presidência, era visto com maus olhos, ou inclusive com deboche, não era levado em consideração. Então, eu acho que faz toda a diferença. Além também de vários contextos básicos, né, como uma melhor dignidade ao trabalhador, uma melhor dignidade ao povo brasileiro, né, ainda tem muita coisa que precisa melhorar, mas enfim, vou falar sobre isso em outros vídeos do YouTube, já tô me desviando. E acredito que com o Matheus, assim, foi, nossa, excelente quando ele entrou no paredão, já saiu, não teve aquela questão de duelo, sabe, entre dois lados, entre os que amam e os que odeiam. Foi assim quase que convicto, sabe? Isso se reflete muito pelas porcentagens dos paredões. Bom, vamos lá que eu não quero dar palco pra esse idiota. Seguindo para a Gabriela, né? A panquequinha. Enfim, também da casa de vidro, só que é da do Sudeste, tem 21 anos, é estudante de psicologia, gente, eu não lembrava desse ponto. E é vendedora ambulante, bom, de São Paulo, né? Ela, inclusive, não tinha sido escolhida na casa de vidro, mas acabou entrando pelo quarto branco. Bom, o que falar dessa menina, né, gente? Ela tem um propósito. E ela é muito esperta. Eu li uma teoria de que talvez quando ela saia da casa, ela estreie conteúdo adulto. Porque, gente, assim, ó, é muita ensinação sexual, sabe? Sabe direitinho o ângulo da câmera e adora, né? Um homem casado, né? Tipo assim, adora se fingir de filhinha, de prima, de sobrinha. É, gente, sobre isso. E uma coisa que eu vejo também, né? Que, enfim, né, uma coisa que eu analiso pelo que eu vejo pela edição e também por alguns cortes é que eu acho que ela não tem muitas coisas elaboradas também, né, além dela ser meio que atriz, saber o que ela tá fazendo, ser esperta. Teve uma última agora que eu analisei ali, um conflito que ela teve com o Alberto, que é o cowboy, em que parecia que ela tava casada com o homem, gente. Eu entendo também, eu vou falar sobre isso também num outro vídeo, de que, gente, lá os hormônios devem estar assim, ó, batendo assim, estourando. Imagina o tesão acumulado que aquela gente fica, gente. Tu olha, já dá vontade, né? Tu olha, tu já fica ali alucinando. Então, acho que também isso favorece um pouco pra esse tipo de dinâmica acontecer. Mas acredito assim que ela não tenha passado por tantas coisas na vida dela em relação a relacionamento, acredito, né? Tô meio que julgando também já, pra discutir coisa como se fosse um casal, coisa como se fosse um relacionamento com um cara que ela conheceu lá dentro, que tá tendo ali um relacionamento talvez montado ou dissociado, né? Em que muitas vezes os dois entram numa convicção mútua de que são pai e filho, tio e sobrinho, enfim, entre aspas e etc. E quando há fatores estressantes, acaba acontecendo essas nuances, assim, de DRs que a gente fica, tipo assim, complicado, polêmico e, tipo, cara, eu vejo a hora de cair no paredão. Que coisa, né? Como é que é a dinâmica do Big Brother, né? Tudo que é ruim a gente vai botando pra fora, mas é a vida, né? E reality é assim mesmo. Cabe a dinâmica de tudo isso a gente saber depois se é algo em comum, né, pra maioria das pessoas que assistem. Seguindo então, temos a Samira, que entrou então pela Casa de Vidro do Sul.
Eita, Jesus, essa é minha cadeira. E essa aí foi votada e tudo deu tudo certo. Tem 25 anos, atendente de bar e é de Butiá, no Rio Grande do Sul. Não faço ideia de onde é que fica essa cidade. E, gente, é a Britney brasileira, né? Vamos combinar. Desde a Casa de Vidro, ela estava se destacando. Eu acho que no início, quando ela entrou na casa em si, ela estava muito incerta, muito menininha, sabe? Querendo também dar, tipo, uma tela de Gabriela. Tipo assim, não tenho lado, todos dois, quero ser amigo de todo mundo, a queridinha. Que quando a dinâmica do jogo começou a mexer com ela, aí ela começou a se mostrar, ter coragem, se permitir e realmente, né, escolher um lado mais propício ao que ela acredita, ao que ela defende, enfim, né? Buscou-se ali, encontrou-se dentro do jogo com as dinâmicas de relacionamento mais favoráveis ao que ela acredita. E acho que agora realmente tem tudo pra talvez ser uma das finalistas ou quase lá, né? Porque ela também tá conquistando o público, chora pra caramba e enfim, né? 25 anos, eu ia falar que ela era mais nova, né? Apesar que ela é nova, mas geralmente nessa idade a gente já tem o córtex pré-frontal elaborado, né? Mas enfim, isso é só biologia mesmo. Na prática, a personalidade é outra coisa, né? E isso diz muito sobre ela. Seguindo então, aqui temos o Leandro Boneco, né? Entrou pela Casa de Vidro, que na verdade entrou pelo Quarto Branco, não foi o mais votado, foi o Marcelo, né? Tem 42 anos e é produtor cultural de Salvador da Bahia. Salvador, gente, é tudo. O que falar de Leandro Boneco, né, gente? Eu acho que esse cara, assim, né, pelo que eu vejo, assim, né, o que eu acredito, deve ter passado poucas e boas, assim, sabe? E inclusive lá dentro passou por tensões, assim, bem complicadas, né? Com aquele jogador de futebol lá, o Capeta, foi bem assustador, gente. Eu fiquei assustado e acredito que ele muito mais, né? Inclusive ele ficou preocupado com a família dele e tudo. E se eu não me engano, no momento que o boneco saiu ali, foi chamado pela produção e foi comunicada a expulsão, se eu não me engano, ele entrou dentro do confessionário também, talvez para perguntar como é que ia ficar a situação dele em relação à família também, que ele estava preocupado, né? Imagina o cara com a fama que tem, o dinheiro talvez, né? Poderia fazer o que quiser com a família dele lá fora e ele ali dentro. Então, eu acho que ele é um cara batalhador, um cara que é bem convicto, assim, do que ele acredita. E um cara firme também, né, nos seus argumentos e que elabora muito bem, inclusive. Eu acho que ele faz uma jogada pra câmera, assim, muito boa, sabe? Ele tem uma desenvoltura e talvez, né, talvez também seja um queridinho aí do Brasil. Não sei se vai aguentar até o final, porque tem muita questão de jogo, de provas, né? Acho que tem que contar meio com a sorte com o público mesmo, nesse caso. Sol Vega, né? Aqui temos uma veterana. Outra, né? 47 anos, atriz e empresária de São Paulo. O que falar de Sol, gente? Outra traumatizada. Infelizmente, né? Acabou entrando no Big Brother novamente. Eu acho que ela era do BBB 4. E eu não acompanhei na época, imagina se é o BBB 4 mesmo, não me lembro ao certo. Eu tinha 13, 12 anos de idade, não tinha nem consciência pra lembrar dessa edição, pra assistir, né, enfim, guardar alguma coisa. Mas a gente viu o quanto o BBB passado refletiu no BBB desse ano, em que ela estava. Inclusive ela acabou sendo expulsa por agressão. E que eu acho que não foi bem uma agressão, foi meio uma reação que acabou, né, vindo categorizar como uma agressão, porque eu não vi ela de fato com intenção de agredir. Eu vi ela reagindo, querendo provar de um jeito um pouquinho mais severo e assustador de que ela estava fazendo tal ato. Se você não acompanhou, né, quando ela foi expulsa, a Ana Paula estava provocando ela, que faz parte do jogo, e aí ela provocou, grita mais alto, e ela já estava gritando, né, ela tem a mania de falar gritando. Ela correu até a Ana Paula e gritou próximo dela. E acabou segurando nos braços dela e dando um chacoalhão e pisando no pé, se eu não me engano também. E aí, enfim, né? Depois acabou sendo expulsa. Eu acho que ela era um bom elemento dentro da dinâmica, né? Digo, para entretenimento. E, ao mesmo tempo, também eu acho uma pena ela ter saído por isso, por esse deslize. Mas, ao mesmo tempo, também são regras do jogo, sabe?
E eu acho que ela é muito esperta, sim, também, fora da casa. Eu acho que, além de ser traumatizada, ela também aproveita muito a vida. Então, enfim, dentro disso a gente tem várias maneiras de enxergar, né? O que ela pensa, o que ela vive. Mas olhando esse recorte, assim, pra mim, é isso. E é isso aí, vamos seguir. Alberto Cowboy, outro veterano, 49 anos, empresário, Manhuaçu, Minas Gerais. É isso aí, nunca ouvi falar também. Cowboy, né, gente? Cowboy, assim, foi um participante babilônico na época, né? Quem não lembra dele, do alemão? Nossa, sério. O alemão, assim, todo pegador, né? Meu Deus. E conquistou o Brasil. Mas, gente, ele não precisava entrar no Big Brother. O cara é rico pra caramba. Ele entrou mais, eu acho que por fama, pra talvez tentar vender alguma coisa depois, ou alavancar ainda mais seus negócios, mas, se eu não me engano, ele tem uma concessionária de carros nos Estados Unidos. E acredito que não é qualquer carro, deve ser aqueles carros bem caros. Então, assim, o prêmio de 5 milhões e meio pra ele é uma merreca, entendeu? Talvez ele consiga em 2, 3 meses, e em dólar, inclusive, né? Então, talvez ainda mais rápido. Porque se for converter o real para dólar, fica complicado. Mas, enfim, era isso. Acho que realmente não precisava. Acho que ainda dentro da casa ele tá perdido. Assim, ele tá talvez vivendo em Nárnia, ou talvez meio incerto do que ele acha, como é que tá o jogo. Acho que ele tá por cima, mas na verdade não tá, que nem aconteceu na edição dele. E talvez ele saia pelo mesmo motivo, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tem uma essência, né? A gente pode mudar, mas é difícil. E acredito que vai acontecer o mesmo que aconteceu naquela edição, nessa, só que com personagens diferentes e dinâmicas diferentes, só que semelhantes. E é isso, acho que eu disse tudo, bora lá. Pedro. Mas do cara, eu vou na cara dele, velho. Eu estouro a cara desse menino. Ai, gente, assim, ó, não dá, né? Não dá, não. Só de olhar pra esse cara, assim. Ai, sabe, dá ranço, dá nojo. Ainda mais porque ele é do estado que eu resido, né, gente? Assim, ó, que nasci, vamos combinar. Uma vergonha nacional. Ah, eu não vou nem falar sobre o que aconteceu, sabe? Mas se você pesquisar, é isso aí. Mas, em tese, queria ser... Ai, como é que é o nome daquele cara lá que queria ser médico? Caio? Ah, Davi. Queria ser um Davi da vida, né, gente? Mas assim, não rolou, não deu. Eu acho que até ia quase rolar, sabe? Eu acho que até o público ia pegar, assim, sabe? Daí, nossa, imagina se o Neymar tivesse pegado esse cara pra, tipo, apoiar. Meu Deus do céu, muito ele estivesse lá dentro. Ai, que horror. Eu acho que a consultoria dele até deve ter alertado ele pra ele não fazer essa merda, porque depois o Pedro acabou fazendo merda, né? E é isso, um livramento. E depois nunca mais se viu falar e disse que foi até internado, né? Pois é. Complicado e ao mesmo tempo, pelo amor de Deus. Bora lá. Ana Paula. Ai, gente, sério, essa mulher. 44 anos, jornalista de Belo Horizonte. O que falar de Ana Paula, né, gente? É assim, ó. A mais cotada favorita desde que o BBB começou a entrar os camarotes. É, gente, assim, ó. Todo mundo tava pedindo por ela, assim, há muito tempo, né? Quem realmente acompanha Big Brother. E foi uma pena na época, em 2016, ela ter saído por causa daquilo. Hoje, olhando, a gente realmente constata que foi uma agressão, realmente. Mas eu lembro que na época, assim, meu Deus, o tanto que eu fiquei assim, sério que ela vai sair? Ela tava numa crescente, assim, naquela época. Nossa, que veio faz muito tempo. Mas enfim, já fazem 10 anos, né? E agora ela tá de volta. E, inclusive, a Globo ultrapassando uma regra que eles tinham, né? Mas acho que vale total a pena e os números estão aí, não mentem. Ela, inclusive, é uma das mais favoritas, se não a mais, né? A ser campeã. E eu acho ela muito coerente no que ela faz, né, no jogo dela e como ela se destaca, né, que ela não traz nenhum contexto de fora, ela analisa o jogo que a pessoa tá fazendo de acordo com as atitudes dela, né, e não vem com aquele falso moralismo, com aquele senso, como se ela quisesse trazer público, pauta, bandeira. Isso, assim, pra mim, gente, faz dela única e faz dela também conquistar tudo que ela tá conquistando até agora nessa edição. Então, tá aí o ponto, né? Bora lá seguir, senão a gente vai ficar aqui o vídeo inteiro. Eu acho que rende um vídeo só sobre ela, assim, né? Então, vamos seguir. Gente, a imagem tá até pixelada, porque quando eu fui baixar a imagem do Google, né? Não sei, acho que era a imagem de um vídeo, e aí só tinha essa, né, nesse modelo, de acordo com os outros, daí foi assim mesmo. E se eu não me engano, a da Sarah também tá assim, né? Ai, que coincidência.
Bom, Jonas, 39 anos, empresário e de Lajeado. Gente, assim, eu não sabia que ele era de Lajeado. Lajeado é a empresa. É a empresa, meu Deus, Lajeado é a mesma cidade em que a empresa que eu trabalho atualmente é natural, foi fundada. E eu fiquei assim, olha só, né? Bom, Jonas, eu não sabia de nenhuma notícia que ele tava pra entrar. E aí, quando ele entrou, eu fiquei assim. Olha, chegou a ranger a cadeira. Ai, o Jonas, assim, ó. Que homem, vamos combinar que ele é muito gostoso, né? Mas assim, infelizmente, não tem muito. Muito. Eu ia falar encéfalo, como é que se fala? Muita massa encefálica. E eu acho que não é nem tanto sobre isso. Se eu não me engano, quando eu estudei neuroanátomo, isso não queria dizer muita coisa. Ah, professora Natália, me desculpe. Mas enfim, Jonas, né, gente? O cara muito bom de prova pra físico. O cara, assim, se garante. E os 22, assim, ó, bombam. Mas assim, eu acho que é só isso, gente. Pra argumento, ele não pensa muito, né? É muito influenciável. O cowboy tá muito ali dentro do jogo dele. Eu acho que se não fosse o cowboy e as mulheres, ele só seria um corpo mesmo. Assim, sabe? Dentro do jogo, sabe? Era só o que ele teria a oferecer. Então, acho que o jogo dele ronda muito entre essas pessoas. E quando essas pessoas forem saindo, ele vai perdendo cada vez mais o protagonismo. Não duvido até de desistir, sabe? Tipo, de ver assim, tá dando merda, eu acho que eu vou sair antes que fique ruim pra mim também. Então é sobre isso. Teve até, inclusive, um momento em que ele tava pra apertar o botão, assim, mas daí a Sarah pediu pra ele ficar e tal, conversou e ele acabou ficando. Então não duvido, assim, que isso venha acontecer. Quando for eliminando um por um, vai ficando ele, né? Se ele não entrar no paredão antes com a favorita, porque daí a gente já sabe o que vai acontecer. Então vamos lá. Maxiane, olha só quem vai aparecer bem do lado dele. Da Casa de Vidro, essa entrou votada pelo Nordeste, 32 anos, influenciadora digital e de Nazaré da Mata, Pernambuco. Gente, eu vi que rolou um exposed dela, mas eu não acabei lendo. Ah lá, nem vou ler. Eu percebi nesse meme. E assim, né, gente? A gente já vê que realmente a mulher é uma Fátima Bernardes quando olha uma câmera. Vamos combinar. E se eu não me engano, o Exposed é mais ou menos sobre isso mesmo. O quanto na realidade ela é uma coisa e na influência ela é outra, né, gente? Então não dá de esconder o que a gente é nessa dinâmica de Big Brother. E eu acho que não vai durar muito. O primeiro paredão que bater, sinto muito, é dessa pra uma melhor. Ainda mais se for com alguém do grupo de lá. E talvez saia meio com um pouco de rejeição, assim, porque realmente não tá batendo. Acho que o povo não tá gostando. E ainda vem trazer muita ideologia religiosa, sabe? Eu acho que tá sendo bem cancelada, né? Não tanto quanto Carol Conká, que é a nossa maior referência de cancelamento. Mas assim, tá rolando mais pra ruim do que pra bom. E ao mesmo tempo ela tá percebendo. Só que o grupo dela tá colocando ela numa bolha, assim, pra que ela não fique louca. E eu acho que isso é bom também pra que ela consiga entregar cada vez mais entretenimento pra gente no jogo. Então é isso, né? Vamos lá. Jordana, 29 anos, da Casa de Vidro também, do Centro-Oeste, advogada e modelo, de Brasília. Assim, gente, assim, eu lembro quando ela entrou, foi divulgada as votações e foi escolhido ela, eu fiquei assim, o quê? Essa mulher toda plastificada e tal, que carisma que ela tem, gente, de uma porta, e acabou sendo votada pra entrar. Deus livre fala isso, mas assim, realmente, sabe, quando a gente tinha a Chayane, que a gente viu agora que acabou entrando depois de muita raça dentro do quarto branco, e inclusive tá sendo a mais cotada dos pipocas, né, diante dos números de seguidores que ela tem no momento. Assim, atualmente no jogo, hoje, que nem eu falei, é domingo e tal, dia 22 de fevereiro, eu acho que ela tá entregando, assim, sabe? Além de Kant, vamos combinar um Kant, assim, meio, sabe? Ai, mas tá entregando. Vai, DJ, mais forte! Aquela intriga e tudo mais, né? E eu acho que isso movimenta o jogo. E ao mesmo tempo, ela tá tendo muita sorte antes de entrar num paredão. E eu acho que enquanto ela tá ali dentro, né, principalmente contra a Chayane, ela vai render e talvez isso engrandeça, né, está engrandecendo a audiência e também o próprio enredo, né, dessas pessoas. Então ela é um ponto-chave ali bem importante, um elemento bem importante dentro da casa. E quando sair vai fazer falta, assim, talvez fique
num resort, né? Depois que ela ia embora. Mas uma hora vai ter que ir. E é isso aí. Realmente, assim, não dá. É, lembrei da água de chuchu. Aline Campos, né? O que falar dessa moça? Primeira eliminada, inclusive. 38 anos, atriz e empresária do Rio de Janeiro. Camarote. Olha, gostava quando era Aline Riscado. Deus livre fala isso. Eu nem sei por que ela quis tirar o Aline Riscado. Eu acho que talvez sobre algum tipo de conteúdo que ela fazia e que hoje não faz mais. Talvez. E eu fiquei sabendo depois que ela saiu que ela era a bailarina do Faustão. Eu fiquei, gente, por que ela não foi assim o tempo todo na casa? Ela ia ganhar muito mais. Imagina ela e o Juliano Floss. Esse é o pique da pista, é brincadeira que te faz dançar e conquista. Assim, ó. Nossa, ia ser a dupla dinâmica, mas enfim, né? Quis levantar a ideologia ali dentro, do bom contra o mal, o ruim contra o ruim contra o bem, isso aí. Infelizmente acabou saindo, né? O povo pegou ranço, bem que nem o que eu digo. Quesito social, o Brasil tá bem atento esse ano. E por isso que ela foi a primeira eliminada, né? Vamos combinar. Edilson. Meu Deus, eu tinha até esquecido o nome desse homem, só falava de capeta. Edilson, 55 anos, ex-jogador de futebol e de Salvador da Bahia. O que salva é onde ele nasceu. Mas assim, vamos combinar. O cara tá perdão. Ele, assim, além de tá perdido dentro do jogo, estava, né, porque ele já saiu. Ele é aquele cara que pra mim perdeu tudo, sabe? E aí entrou pro Big Brother, assim, meio como a última instância. Eu fiquei sabendo, né, de acordo com comentários de post no Instagram, de que ele deve uma penca de dinheiro de pensão. E talvez ele tenha entrado no Big Brother por causa disso. E eu acho que ele tem um senso de grandeza, um ego, assim, sabe, muito inflado. E isso refletiu, né, no jogo, na maneira que ele jogava, tinha as dinâmicas, né. E assim, eu achava bem ruim, assim, bem feio. E, desgastante, assim, sabe? Uma sensação muito ruim. Quando eu vi ele discutindo com a Milena, sabe? E sempre querendo colocar ela lá embaixo, sabe? Pisando, assim, ó, em cima dela. E assim, acabou não pegando. Tanto que acabou saindo por expulsão. E o que ele fez com o boneco, gente, assim, foi o estopim. Ele já queria ter saído, né? Eu acho que ali, diante de tantas expulsões e saídas que acabou acontecendo na edição, eles fizeram a cabeça do Edilson justamente para não ser mais um, e aí isso afeta toda a programação, né, da edição. Mas, assim, na primeira já era pra ter deixado sair, sabe, ido embora, porque realmente não tava entregando, era planta, e quando queria se destacar, queria subir realmente com o cavalo e tudo pra cima dos outros, né, acho que só saiu cada vez mais queimar. E ainda quando saiu, né, eu vi um corte, assim, bem rápido, num vídeo que ele colocou no Domingão, eu acho, do Hulk, em que assim, gente, nossa, ele totalmente esnobou, sabe, a visão do público, de que o jogo dele e tal, ele fazia um jogo de bem, novamente levantando pauta sobre o cidadão de bem, sabe, que nossa, quando tem que ser agressivo é pra se defender, ai cara, pelo amor de Deus, né, isso diz mais sobre você do que sobre as pessoas. E vamos combinar, né, gente, que um reality show tá ali pra justamente acontecer o que tem que acontecer dentro dos limites, né, dos parâmetros. Então, a casa tem que gerar entretenimento, né? E as próprias dinâmicas da casa dizem sobre isso, como o sincerão, enfim, várias outras coisas ali que acabam movimentando, né? O anjo, o monstro, o líder. Isso diz muito também sobre um pouquinho do Brasil, né? E não é um modelo exclusivo daqui, acho que é algo da sociedade em si. Então a gente não tá ali pra ver um conto da Disney, né? E é isso, assim, acho que ela entrou no lugar errado, queria o objetivo final, mas não estava preparada pro desenvolvimento, sabe, por meio disso. E é isso, vamos lá. Sara Andrade, 34 anos, ela é veterana, influenciadora de Brasília. Aqui temos a rainha, né? A rainha dessa dissociação. Pra mim, ela tava quase entrando numa psicose, assim, sabe? Quase ia ser uma... Eu ia falar Vanessa Camargo, Vanessa Lopes. Pra mim, assim, ela tava quase, sabe? Tanto que, inclusive, ela acabou saindo
e pregando novamente essa coisa parecida com o Edilson. Acho que eles vão fazer um complô, sabe? É bem que nem uma parcela da população do Brasil mesmo. De que, tava tendo uma visão distorcida, de que o jogo fora é uma coisa e dentro é outra, sabe? Como se as pessoas estivessem erradas. Que coisa, né? Que estranho, assim, as pessoas pensarem assim, a grande maioria delas, quem assiste e tal, e vota. Pois é, né? Acho tão estranho isso. E bem que nem a Ana Paula falou, assim, ela foi mestre em olhar isso e acredito que é bem isso mesmo. Ela queria lavar a imagem dela, né, gente? Fazer ali um processinho, assim, sabe? Pra que o povo gostasse dela, talvez uma nova Juliette e tudo mais. E eu acho que ela fez toda uma programação também antes de entrar, né? E a gente já vê, assim, pela fala dela, né, gente? Que quando ela começa a falar já é algo assim, sabe? Forçado. A risada, gente, meu Deus do céu. Apesar que eu acho que a risada dela mesmo, só que a gente sabe que não dá. E é aquele tipo de pessoa que quando tá na tua frente fala uma coisa, mas nas tuas costas é outra, né? Então realmente não dá pra confiar e por isso assim que não tem o molho e saiu da casa. Vamos lá para o próximo. Esperar o meu gato cagar. Estão escutando? Ele vai cagar mesmo. Eu vou ter que abrir a janela. Que é um fedor do caramba. Vamos lá então falar de Chayane. Chayane então é a mais cobiçada dos pipocas, né? A que mais tem número de seguidores, então a gente reflete por isso. E que infelizmente no atual momento em que eu tô gravando esse vídeo, não sei como é que tá sendo o resultado do paredão, mas ela é a Anja, né? E eu acho que ela deve ter imunizado a Gabriela. Ela tá sendo muito influenciada pelas pessoas erradas, né? Principalmente pelo Babu. Só esperar ela enterrar a bosta. Deu, senhor? Deu, né? Acabou. Deu, acabou. O que eu acho uma pena, né? Ela, infelizmente, tá indo pra esse lado. E eu não sei o que ela passou na vida dela, mas eu acho que talvez ela tenha figuras de autoridade muito presentes. E que o Babu meio que reflita isso nela ali dentro da casa. E por isso que ela acredita, abaixa a cabeça. E infelizmente acaba fazendo um jogo duplo pra Ana Paula e pra ele. E fica ali entre dois corações. Acho que 3 também com a Gabriela. Apesar que a Gabriela não chove nem molha, né? Não tem ali, tipo, uma bandeira, né? Dentro da casa, por exemplo. Esse é o meu grupo. Então, talvez ela se perca, né? Por estar indo contra a favorita, indo contra a maré. E eu espero que isso não acabe com ela no jogo, né? Espero que ela tenha a chance de voltar a desenvolver. E é isso, acho que ela tem muito a entregar. E além de precisar, né? E é uma coisa que o Brasil gosta, do povo brasileiro que assiste o Big Brother, né? De dar essa melhoria para as pessoas que precisam. Quando tem visibilidade, ela tem muito a entregar. E é isso, né, gente? Vamos seguir, acho que eu falei também praticamente tudo. Tô gostando, viu, das minhas conclusões. Juliano Floss. Gente, o Juliano Floss, assim, quando ele entrou, pra mim, ele ia ser uma Vanessa Lopes, né? Digo, das danças, assim, só olhar pra câmera, já era entretenimento. 21 anos, deixa eu continuar falando, dançarino, influenciador, né, digital e é de Pinhalzinho, Santa Catarina. Olha, ele é do Sul. Mas enfim, voltando, gente, eu achava que ele não ia entregar nada. Eu achava que ele ia ser superficial, bem geração TikTok, mas o cara, assim, tá entregando, viu? Além dele ter visão, ele tem capacidade de elaboração, reflexão, sabe, própria. Não fica, né, vamos dizer assim, sendo levado, por exemplo, que nem a Chayane, pela conclusão dos outros. Ele tira a sua própria, principalmente quando ele, no caso, afronta o Babu, né, em que ele tá muito próximo dele, é o mais próximo ali dentro da casa, mas ele, assim, insiste na sua opinião, insiste na sua visão, e eu acho que isso, nossa, assim, faz dele uma estrela lá dentro, realmente um camarote, né, que é de sucesso, é o protagonista, e ele tem muito potencial para ir longe, gente, talvez até um dos finalistas também, né, junto com a Chayane, com a Ana Paula, talvez com a Milena, acho que a Milena talvez queime antes, e é isso, assim, sabe, um guri que ele tem uma alma muito presente e que eu achava, assim, que não ia dar em nada, mas tá entregando muito mais, assim, tá me surpreendendo. E acredito que grande maioria também do Brasil que assiste o Big Brother, porque a gente já tem essa base dele, né? Mas, assim, a gente realmente não conhecia o cara, só via ali um corte de uma música através de uma coreografia. Vamos combinar também, né? Outra coisa, que o cara tem um fogo do caramba, né? Nossa, meu Deus do céu. A Marina Sena tá bem, hein?
E aquela conclusão que eu tinha de que talvez ele era gay, que ele ficava com o filho do Leonardo lá, acabou, gente. Realmente o cara é Juliano Floss, né? Vamos combinar. Foi muito bom, acho, pra imagem dele ter entrado. Espero que continue assim. Marciele, 32 anos, dançarina de Juruti. Ela é da Casa do Norte. Bom, o que falar, né? Ela é uma cunhã. A outra, eu acho que era... Essa daí é do Boi Garantido e eu não me lembro a outra, como é que era o nome do boi. Mas enfim, o boi vermelho e o azul, que nem Grêmio e Inter, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Assim, vamos combinar. A gente achou que ela ia ser a cunhã lá da edição do Davi, né? Ia ser assim, ó, uma mulherona entregue que dançava, fazia o 4 e levava isso realmente assim como uma bandeira dentro da casa, né? Sem ficar forçando, mas quando necessário tava sempre se mostrando. Mas essa assim, gente, sei lá, não rolou. Talvez a gente tá comparando errado, né? Esperando isso dela e ela realmente não é. Eu acho que muito também pelo fato de que ela tá do lado errado, né? E... acho que é a Isabela, isso aí. A Isabela, ela tinha uma convicção própria, né? Por mais que ela tava com o Davi, ela acreditava no que ela olhava, no que ela elaborava, sentia. Ao contrário da Marciele, que tá muito ali pendurada com a Maxiane, com a Jordana. Então vejo ela muito mais de fundo. E eu espero que o enredo dela seja... pegar o Jonas, assim. Eu acho que depois que ela fizer isso, talvez ela consiga realmente um protagonismo ali dentro e talvez até um apreço do público. Acho que tá faltando, sabe, um temperinho ali pra que a mulher deslanche, mas por enquanto assim, tá só de fundo outra planta também. Se continuar assim não vai durar no primeiro paredão, vamos lá. Breno. Nossa, cheguei quase a me afogar. Também da Casa de Vidro, acabou entrando de backup, né? Porque o escolhido foi outro, mas acabou desistindo, 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem, Minas Gerais. Caramba! Bom, o que falar de Breno, né? Eu achava que ele era psicólogo, inclusive, gente, porque o cara, assim, ó, tem um discurso que vou te contar. Não sei se é bom ou é ruim, mas ele é biólogo. O cara é um gostoso, né? E ele sabe usar isso a seu favor, né? Ele tem um charme, não só no corpo em si, né? Como no olhar, como na fala. Eu acho que isso atrai as pessoas, tanto que um dos primeiros paredões teve total influência dele, né? Tipo, ele sabe negociar, ele sabe barganhar. Então, é um cara que vai muito longe se continuar assim, né? Se desviando de paredões e tudo mais, né? Nesse último ele teve sorte. Penúltimo no caso, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, porque ele acabou saindo na prova. Mas enfim, agora ele tá bem isolado, porque o Marcelo, que era o parceiro dele, acabou saindo. Mas acredito que se ele continuar usando dessa estratégia dele, assim, tem muito pra ir longe mesmo, sabe? O que eu acho uma pena é que muitas vezes ele acaba se perdendo nas descrições de quando ele vai elaborar uma resposta, uma afronta, acaba indo realmente assim pra algo meio pesado, como se fosse o Babu chamando de cobra, o cara 4. E enfim, bem coisa, sabe, daquelas gay trambiqueira, daquelas gay assim, sabe, que gosta de causar. Eu acho que ele não amadureceu isso, não elaborou muito da adolescência pra cá, apesar que tem 33 anos, e acabou levando isso, né? Bom, tem que ir um pouquinho pra terapia, apesar que também às vezes é personalidade, né? E talvez tá bem terapeutizado, e eu que tô enxergando o problema, mas dentro da casa realmente não tá funcionando. Vamos lá. Brígido. Bom, Brígido, né, 34 anos, empreendedor e diretor de escola, e foi um dos mais votados também, né, ou mais, pra entrar da Casa de Vidro pra casa. E assim, né, esse cara, assim, era uma aposta. Tinha colocado lá no perfil dele que ia entregar, que ia ser isso, que ia ser aquilo, mas o fim entrou e acabou sendo uma planta, né. Ai, gente, assim, ameaçou todo mundo, dizendo que ia mostrar os podres, que ia fazer acontecer, aquilo e isso. Mas no fim é isso, né? Acabou não entregando nada. Vamos combinar que ele queria ser um personagem, ser uma pessoa que ele não é, né? Depois as pessoas acabaram descobrindo que o cara era gay, né, gente? Assim, será que existe esse gay? Não sei, tô levantando uma polêmica, mas isso diz muita coisa, né? E, nossa, ele era muito mais bonito quando ele era gay. Meu Deus do céu, assim, ó. Cara, eu ia torcer muito por ele, porque o cara assim tem um molho, né? E pelos
arquivos dele passados, assim, nossa, ele teria muito mais a entregar e conquistar do público do que essa skin que ele entrou, né? Uma pena. Mas é isso, vamos lá, caso passado. Solange Couto, 69 anos, atriz do Rio de Janeiro, camarote. O que falar de Solange Couto, né? Quando ela entrou, eu fiquei assim, gente, essa mulher, quem que ela acha que ela é? Eles estão bagunçando lá, não sei se dá de escutar, mas enfim. Eu fiquei assim, tá, beleza, ela fazia novela, só que não era novela da minha época. Eu não sei se era novela da tarde ou coisa assim, mas nunca vi ela, eu acho, praticamente nas novelas. E se eu vi, não me recordo. Mas eu achei ela com um ar meio, sabe, snob, quando ela entrou ali no primeiro momento na casa. Mas eu acho que ela tava mais se protegendo mesmo, tava com o mecanismo de defesa ativado, assim. E aí depois ela começou, sabe, a tirar aquela casca grossa dela e se mostrar um pouquinho mais, assim, ter um afeto maior pelas pessoas, confiar um pouquinho mais, apesar que, enfim, né, ela acaba não participando muito mais das dinâmicas, assim, de uma forma entregue, mas nos relacionamentos eu acho que ela é uma mãe ali dentro, e não só esse papel que ela teria ali dentro da casa, mas ela tem um protagonismo, né, ela tem uma presença, sabe, aquela mulher que é poderosa, aquela mulher que já fala muito pelo olhar, sabe, e eu acho, assim, que ela tá indo, né, mais próxima do Babu. Se ela voltar o seu olhar para as mulheres que também são assim como elas, ela tem muito a crescer ali dentro e ser como se fosse uma defensora, um escudo das mulheres ali e crescer, né, cada vez mais com o público. E é isso, Solange Couto, bora lá. Paulo Augusto, 21 anos, estudante de veterinária, influenciador da Casa de Vidro do Centro-Oeste e acabou entrando, né, votado pelo público. O que falar, né? Acabou sendo expulso, então assim foi um desperdício. Poxa, Globo, se você manipulou isso assim, ó, é sobre, porque o outro que tava na Casa de Vidro dessa região, vamos combinar, nossa, assim, ó, ele dava de 10-0 no Jonas, ai. Uma pena, nossa, só de lembrar do corpo daquele homem. Ai, sabe, daquele sorriso, daquele rosto, o movimento. Nossa senhora. E é isso, né? Vamos seguir. Ah, temos outro participante, o Tadeu. Por que eu coloquei o Tadeu aqui? Não dá, gente. Não dá o Tadeu. Não dá. Gente, assim, ele dá uma pauta só sobre ele, né? Mas vamos combinar que não dá mais dele apresentar esse programa. Nossa, o cara assim, ó, não tem o gingado pra Big Brother, sabe? Muitos pontos. Primeiro, tudo é na brincadeira. Tudo é no sabe? No animar torcida, sabe? No animar plateia, no animar torcida de futebol. Mas isso não funciona dentro do Big Brother, gente. No Big Brother, a gente tem que ser, primeiramente, né? Ter um senso um pouquinho maior, ser mais atualizado ali sobre o quesito da internet, sobre o quesito também do que tá pegando no momento relacionado ao mundo. Eu acho que o Tadeu não traz isso, sabe? Além também dele não saber lidar muito com conflitos. Por exemplo, quando acontece um conflito na casa, na prova, ou sei lá, alguém quase se mata numa prova. Tipo, o cara não tem senso de urgência, sabe? Pra tipo assim, ai, não sei o que, aconteceu alguma coisa, vamos lá fazer isso. Ou dar um xingão, sabe, nos participantes. Ele fica mudo. Que eu fico assim, gente, reage. Tá acontecendo uma oportunidade pra tu se destacar e você não se destaca. E sempre naquele sorrisol, naquela coisa. Nossa, assim, a voz dele me enjoa, gente. Quando eu vou assistir as edições do Big Brother, quando eu não consigo assistir no ao vivo, vou assistir gravado. Quando chega a hora dele falando, eu abaixo o volume ou eu vou seguindo, sabe? Até aparecer as dinâmicas da casa, porque, gente, assim, ó. Ai, não dá, por favor, Big Brother, troca de apresentador na próxima edição, porque assim, Tadeu, você é muito bom no Fantástico, você é muito bom fazendo jornal. Acho que eu não peguei a época dele fazendo jornal, mas do Fantástico tava ótimo. E só nos cavalinhos ali, eu acho que é a cara dele mesmo. Deus livre falar isso, reduzia isso, mas pra Big Brother assim não dá, tá? Volta porque você fazia antes, ou acha um programa novo, faz um piloto, porque assim, acho que temos talentos melhores para Big Brother. Coloca a Ana, gente. A Ana que, assim, ó, toda edição é uma aposta pra essa mulher. Ah, vai entrar. Ah, não vai. Ah, não sei o que. A mulher só fica fazendo patrocinador. Poxa, Globo, que desperdício. A mulher, assim, ó, tem um público pra apoiar ela. Assim, que tá todo mundo pedindo. E além de ter muito a crescer, né? Vamos combinar. E é isso.
eu acho que a gente pode acabar esse vídeo por aqui, porque depois não vai ter mais apresentação, né? Posso terminar e acho que já deve ter dado uma meia hora, 40 minutos de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu compartilhamento do que eu acho e tudo mais. Como aposta, né? Se não derem uma burrada, Ana Paula vai ganhar essa edição. Eu espero que ganhe mesmo, porque, nossa, eu acho ela divônica babilônica. Eu acho que assim, talvez ela vá dosar muito até o final, né, do Big Brother. E também não vai ficar todo mundo, né, que ela não gosta, que não lida com os pensamentos dela, não tem uma concordância pra ela ficar sempre nesse jogo de provocação. Mas eu acho que é muito sobre ela mesmo, e ao mesmo tempo que ela provoca, ela sabe até onde ela pode chegar. E isso tá gerando, tá rendendo. Então, é isso, é uma grande aposta. E deu, né? Podemos acabar por aqui, porque senão vai ficar grande demais. Bom, eu acho que era isso, a gente pode terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha conclusão, do que eu penso sobre essa edição. E é isso, gente. Eu acho que o BBB 26 é Ana Paula e ele é o novo BBB 16, né? Uma nova versão, uma atualização. Uma próxima eu estarei aí. Espero ver você aqui de novo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até mais.